Então, pessoal, falar hoje sobre uma obra muito importante de Platão, que vai nos ajudar a compreender as suas obras, né? A obra em questão é a obra Meno. Aqui eu fiz uma síntese da obra dele e iremos conversar, ver alguns pontos-chave para que quando você tiver acesso à obra você consiga identificar e conseguir fazer sua leitura sobre o autor. Então, na obra Meno, uma das características dessa obra é que ainda existe diálogos socráticos que estão muito presentes nessa obra. E esse diálogo ele é busca de uma definição e também é um diálogo aporético, ou seja, não tem uma resposta definitiva sobre a questão levantada. Bem, o diálogo vai iniciar com Meno perguntando a Sócrates se a virtude pode ser ensinada ou se pode ser adquirida por meio de exercícios, ou se advém naturalmente dos seres humanos. Então, essa é a questão inicial da obra Meno. Então, Sócrates irá afirmar que é impossível conhecer as características de uma coisa, ou seja, a ensinabilidade da virtude, antes de conhecer a própria coisa. Pois diz Sócrates, se eu não sei o que é uma caneta, não sei o que é uma caneta azul. Então vai surgir outra questão. O que é a virtude? A primeira resposta que o Meno vai oferecer é uma enumeração de virtudes. Então Sócrates vai estabelecer uma crítica, né? Não podemos conhecer a qualidade, ensinabilidade de uma coisa, no caso a virtude, antes de conhecer a própria coisa. Sócrates afirma que aquilo que está presente em todas as virtudes é aquilo que faz da virtude a virtude. Essa então vai ser a primeira resposta que na obra do Meno para essa questão. A segunda resposta que o Meno vai apresentar é a seguinte: ele vai afirmar que a virtude é ser capaz de comandar os homens. Lembre então que nós estamos tentando definir aqui o que é virtude. A segunda resposta vai ser essa: a virtude é a capacidade de comandar homens. Então Sócrates vai estabelecer uma crítica sobre essa resposta, afirmando o seguinte: essa definição não respeita a variedade dos tipos de coisas que estão levantando, tentando definir. Porque, de acordo com Sócrates, essa definição ela vai ser restritiva. Por exemplo, se você está definindo a abelha somente como faz aquele ser que faz mel, você está restringindo a capacidade da abelha. Da mesma forma que você definir a virtude somente como a capacidade de comandar homens, você está limitando. Então, vai se levantar a terceira resposta de Meno sobre a questão que é virtude, que é a seguinte: Meno afirma que a virtude é justiça. E, novamente, Sócrates, como um bom filósofo, vai questionar essa situação, afirmando o seguinte: ele afirma que a virtude é apenas uma das virtudes, apenas uma das espécies que está tentando definir. Aí vai surgir, então, a quarta resposta para essa questão do que é virtude. E vai apresentar da seguinte maneira o Meno. Ele vai definir que a virtude é desejar coisas belas e poder alcançar. Essa, então, vai ser a quarta resposta de Meno sobre o que é virtude. E o Sócrates, novamente, vai tecer uma crítica sobre essa resposta do Meno, que é a seguinte: todos desejam coisas belas, a diferença só pode estar no poder de alcançá-las. Então, fica meio que aberta essa questão do que é virtude. O Meno coloca as respostas e o Sócrates rebate essas apresentações. Mas o que nós poderíamos entender nessa obra de Meno? Primeiro, que é uma aporia. Como assim uma aporia? Não tem uma resposta, mas qual é a chave de leitura, de conteúdo que tem nessa obra? Vai tentar como investigar acerca daquilo que não se tem conhecimento prévio. Como é que eu posso buscar o conhecimento daquilo que eu não sei o que é de imediato? Essa é basicamente a questão da obra.
Para que investigar acerca daquilo que já se tem conhecimento prévio? São essas duas questões. E a resposta de Sócrates é o seguinte: temos o conhecimento prévio de todas as coisas, pois a alma é imortal. Só o que apreciamos e rememoramos esses conhecimentos por meio do processo de anamnese. Então, Sócrates vai lembrar ainda duas coisas, pontuar duas coisas importantes: a imortalidade da alma e a questão do conhecimento ser adquirido através da anamnese, né? Da lembrança. Então, aqui encerra-se a obra. Ele levanta alguns pontos e acaba conclusa. A questão toda é a seguinte: eu posso ensinar sobre a virtude ou nós já nascemos com ela? Essa é a pergunta inicial. Depois falou, é necessário nós entendermos o que é a virtude. Aí ele vai apontar ao menos várias concepções de virtude. E o Sócrates irá rebater. Aí no finalzinho, então, quando termina em aporia, vai colocar o seguinte: como que eu posso conhecer aquilo que não tenho conhecimento prévio? Aí o Sócrates dará uma resposta que é: eu tenho um conhecimento prévio das coisas porque a alma é imortal e eu consigo ter o conhecimento dela através da anamnese. Então essa vai ser alguns pontos da obra Meno, que a gente pode explorar outros aspectos que foram apresentados, mas com essas informações dará para ter uma prévia do que se trata na obra. Se trata a questão da virtude, o que é a virtude, se a virtude ela é ensinada, ou já nascemos com ela, ou ela pode ser adquirida mediante exercícios. É uma questão muito relevante, né, que nós podemos aplicar na nossa sociedade sobre outra ótica. Então, essa é a primeira série da obra de Meno, de Platão, que é a obra Meno. Nos próximos dias produzirei sobre outra obra, talvez o Fédon. Tá bem? Então aguardo vocês até a próxima.